Mensagem começa. Nós erramos. Essa é a simples, inquestionável verdade, não importa o quão dolorosa seja. O erro não foi em nossos observatórios, pois tais máquinas eram tão perfeitas quanto pudemos as construir, e nos mostraram apenas a mais simples luz da verdade. A falha não foi no preditor, pois era um aparelho de pura, infalível lógica, transformando dados crus em informações significantes, sem ser afetado pelas manchas do viés. Nada disso. A falha estava em nós, os orquestradores desse desastre, os sentientes que pensavam estar acima de tais fracassos. Nós somos os responsáveis. Começou pouco tempo atrás, ao menos como tais coisas são medidas, por volta de 6 a 6 delis atrás. No entanto, eu imagino que nossos sistemas de medição não significarão nada para aqueles que receberem esta transmissão. Nós detectamos fracos sinais de rádio de uma inteligência em ascensão, a 2 a 14 delis para fora do núcleo galáctico. Apesar de inicialmente bruscas e desestruturadas, essas transmissões vazadas rapidamente cresceram tanto em complexidade quanto em força, da mesma forma que as mensagens que elas carregavam. Através de nossos observatórios, nós assistimos um mundo de discórdia e violência, populado por uma raça bárbara de pestes de vida curta e reprodução rápida. Eles eram coisas brutais aculturados, que esfaqueavam, atiravam e queimavam uns aos outros, sem qualquer preocupação pela vida ou por um propósito. Até mesmo seus conceitos de arte falavam de conflito e dor. Eles dividiam-se de acordo com padrões culturais bizarros, e todas as suas indústrias viravam-se para a causa que é a morte. Eles nos aterrorizavam. Mas éramos mais velhos, mais sábios, e estávamos tão distantes que não nos preocupamos. E então, assistimos enquanto eles partiram o átomo, e perfuraram os céus, tudo em um suspiro de uma única de suas curtas gerações. E assim, começamos a ter preocupações. Quando eles começaram a ativamente transmitir mensagens e cumprimentos para o espaço, nós sentimos medo e horror. Suas transmissões prometiam paz e camaradagem para todos que a ouvissem, mas nós já havíamos os observado por tempo demais para cair em uma falsidade tão transparente. Sabíamos que eles estavam lá, e que eles estavam vindo atrás de nós. Os orquestradores consultaram o preditor, e seu resultado foi alarmante. Eles iriam se multiplicar e crescer, inundando o espaço além de seu sistema, como uma onda incontrolável de vermes devoradores, consumindo tudo aquilo que ficava em seu caminho. Poderia levar até 6 a 8 delis, mas eles iriam nos destruir se não fizéssemos nada. Com carapaças doloridas, nós decidimos agir, e assim selamos o nosso destino. O presente de piedade tinha 8 a 4 passos de comprimento, com uma boca de 2 quartos de diâmetro, cheio com muitos 4 a 4 pesos de maquinaria, combustível e balastro. Ele iria se mover a cerca de 2/8 da velocidade da luz com seu combustível de bordo, e depois começar a consumir elemento interestelar primário a 2 meios, para então alimentar sua aceleração ilimitada. Deveria estar viajando próximo à velocidade da luz quando atingisse seu alvo. Eles jamais iriam o ver chegando. O dia do lançamento foi repleto de lamentações, celebrações e reflexões. O horror do ato que cometemos trouxe um grande peso para todos nós, e a necessidade de nosso crime fez pouco para nos confortar. O presente mal havia passado pela auréola cometária externa, quando nosso erro foi percebido. Mas já era tarde demais. O presente não poderia ser recuperado, e não poderia ser chamado de volta ou divergir do seu caminho. Os arquitetos e os times de trabalho, horrorizados com o temível poder da coisa que trabalharam para criar, haviam silenciosamente se exterminado aos montes, andando sem proteção em áreas de radiação, negligenciando a correta pressão, ou, simplesmente interrompendo o consumo de nutrientes, até que suas funções metabólicas parassem. O imenso custo de vidas forçou os orquestradores a simplificar o design e a construção do presente. Não havia tempo para qualquer implementação além dos simples e enormes motores, e dos sistemas de estabilização. Nós então, podemos apenas observar em vergonha e medo, enquanto a luz genocida desbotava em infravermelho, em direção ao vazio distante. Eles cresceram, e eles mudaram. Em poucas gerações, eles acabaram com as guerras, abandonaram suas tendências violentas, e se voltaram para os maiores propósitos da vida e a arte. Nós assistimos eles reconstruindo a espécie,
e depois o mundo. Seus fracos, macios corpos deram espaço a brilhantes metais e plásticos. Eles unificaram seus povos por uma onipresente rede de comunicações, e produziram arte de tamanha força e emoção, do tipo que a galáxia nunca havia visto. E que nunca mais verá. Por nossa culpa. Eles converteram o seu lar em um paraíso, ao menos em seus padrões, e muitos 10 a 6 deles se voltaram para o sistema próximo, com tanta velocidade e vigor que poderíamos apenas invejar. Com corpos construídos para sobreviver a todo ambiente, desde a superfície banhada pelo brilho do dia do mundo mais escaldante, até a atmosfera de seus maiores gigantes gasosos, e o frio do vazio entre ambos, eles viajaram para esculpir o sistema em algo lindo. Inicialmente pensamos que eram apenas simples mineradores, cavando os planetas rochosos e luas por recursos vitais, mas então começamos a enxergar o propósito maior de suas construções. As obras de arte talhadas em cada superfície, que traçavam pelo sistema em luzes brilhantes e rastros dançantes. E mesmo assim, o nosso terrível presente se aproximava. Eles tinham menos de 2 a 2 dele para ver o presente seguindo tão próximo da cauda de sua própria luz. Nesse tempo, que foi tão curto, até mesmo para suas pequenas vidas, mais de 10 a 10 sentientes preparavam-se para a morte. Enamorados trocaram suas últimas palavras, separados por mundos inteiros, e pela tirania da velocidade da luz. Seus engenheiros trabalharam freneticamente para construir infraestrutura suficiente para realizar a transferência das inúmeras massas, com as necessárias modificações neurais, enquanto aqueles acima queimavam vidas inteiras de música e literatura de seus bancos de dados, a fim de criar espaço para mais passageiros. Aqueles sem os componentes necessários, ou sem o tempo para o adquirir, contentaram-se com a morte, gritaram em medo e dor, ou simplesmente continuavam com suas vidas, fazendo o melhor que podiam, visto as circunstâncias. O presente chegou de repente. A luz de seu impacto era visível em nossos céus, brilhando de forma forte e cruel, até mesmo para o receptor ocular comum. Nós assistimos, e choramos por nossas vítimas, mortas a tantos deles antes mesmo que a luz de seu destino houvesse chegado a nós. Muitos 6 a 4 daqueles diretamente, ou até mesmo tangencialmente envolvidos na criação do presente, selaram seus espiráculos com pasta, como uma penitência final para os pequenos papéis que contribuíram para tamanha atrocidade. A luz se apagou, a poeira havia baixado, e nossos observatórios focaram no lugar, onde outrora vagava pelo vazio aquele brilhante mundo azul. E encontraram apenas poeira, e o pálido brilho de uma lua órfã, amarrada em um fino, ardente resto de atmosfera que antes pertencia à sua mãe terra. A radiação e os estilhaços relativísticos haviam varrido a maior parte daquele sistema, e pedaços de rocha derretida do tamanho de continentes, carregavam fantasmas gritantes para fora, a velocidades de escape interestelares, condenando-os a vagar eternamente pelo vazio. O dano foi apocalíptico, mas não foi completo. Das sombras dos mundos exteriores, pequenos pontos de luz emergiram. Milhares de rastros de fusão de naves individuais, e navios globais, e tudo o que existe entre as duas, portavam inúmeros 10 a 6 de sobreviventes em carne e aço, e bancos de memória, prontos para a reconstrução. Por alguns momentos, nós sentimos alívio, e até felicidade, e ficamos cheios de esperança de que a cultura e arte desta raça iria sobreviver ao terrível ataque que atiramos nela. E então, veio a mensagem. Completamente focada para nossa estrela. Transmitida simultaneamente por centenas de suas naves. Nós sabemos que estão aí. E estamos indo atrás de vocês. Fim da mensagem.